Olá, tudo bem? Nesta aula de Todos Bem no Enem, nós vamos utilizar expressões algébricas para resolver uma situação, tá bom? Não esqueça no final do vídeo de deixar seus comentários e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, o problema diz o seguinte: o índice de massa corpórea, o IMC, é largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo representa muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal, o IAC, como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal, utilizando a medida do quadril e a altura. A figura mostra como calcular essas medidas, sabendo-se que em mulheres a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Uma jovem com IMC 20 kg por metro quadrado, 100 centímetros de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea, resolveu averiguar seu IAC. Para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada para essa jovem deve ter diante da nova ideia, da nova medida ver qual atitude que ela deve ter. Bom, aqui nós temos aqui as informações, nós temos aqui duas figuras e abaixo da figura nós temos aqui a razão, aqui o IMC, que é a massa dividido pela altura ao quadrado, e nós temos aqui a fórmula do IAC, medida da circunferência dividido por altura vezes a raiz da altura, aqui em metros, lá em cima em centímetros, menos 18. Então, as fórmulas estão fornecidas e não se preocupe. Quando aparecer raiz de 3, troque por 1,7. Quando aparecer raiz de 7, troque por 1,3, que são raízes não exatas, tá bom? Bom, diante disto, nós vamos pegar aqui a parte importante, onde tem as informações. Então, está dizendo o seguinte, a figura mostra realmente a forma de como se calculou o IMC e o IAC, mas olha só, o exercício diz o seguinte, que nós temos que calcular o IAC e comparar desse padrão de 19 e 26 para ver onde se encaixa essa jovem, tá? E para calcular o IAC, nós temos que ter a circunferência e a altura da jovem. E o exercício fornece a massa corpórea, fornece 100 centímetros de quadris, opa, já vou usar aqui, fornece também a massa corpórea, olha só, e não fornece a altura. Então aqui, observando as duas formas, você vê o seguinte, que para calcular o IMC, ó, você tem aqui a massa, certo? E a altura. Mas o exercício já nos deu aqui a massa, ó, que é 20. E já nos deu também, desculpa, nos dá o índice de massa corpórea, que é 20, e nos dá a massa, que é 60. Então aqui nós vamos ter que fazer duas etapas. Primeiro, utilizar o IMC para calcular a altura e depois utilizar a altura para calcular o IAC, tá bom? Então vamos por partes. Primeiro vamos calcular aqui, obter a altura. Por quê? Olha só, vamos substituir índice de massa corpórea 20. Vamos colocar aqui no lugar do IMC o 20. No lugar da massa, vamos colocar o 60. E no lugar da altura, o X. Eu não sei qual é a altura. Então vai ficar assim, ó, substituindo, tá legal? Nós temos aqui, ó, 20, 60 e x vezes x. Pronto. Para ficar mais limpinho a louça, eu já deixei digitadinho aqui, tá? Mas olha só. Então, primeiro vamos multiplicar aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. E nós vamos multiplicar em x. Então, vai ficar 20 vezes x ao quadrado igual a 60. O 20 está multiplicando, né, pessoal? Você põe um aqui de baixo, ó, e multiplica em x, tá? O 20 está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 20 dá 3. A raiz quadrada de 3, porque o 2 está aqui em potência, passa como de raiz, o exercício já forneceu aqui, ó, quando aparecer raiz de 3, troca por 1,7, que é a nossa altura, 1,7. Pronto, já podemos agora pegar outra forma do IAC para calcular o índice, né? Então, por exemplo, a circunferência em centímetros mede 100, olha só. Nós temos a altura que mede 1,7. Pronto. Então o que nós temos aqui? Observe, olha só. A circunferência é 100, a altura é 1,7
e raiz da altura, 1,7. Por isso que o exercício nos fornece aqui, ó, quando a raiz não for exata, normalmente os exercícios vão falar o seguinte, ó, raiz de 5 usa tanto, raiz de 3 usa tanto, e assim por diante. E a raiz de 1,7 é 1,3. Pronto, já substituiu aqui. Agora, o que nós temos que fazer? Multiplicar 1,7 por 1,3. Multiplicando com calma, vai dar 2,21. Certo? Então, com muita calma aqui, ó, duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Dividindo 100 por 2,21, é muito importante você fazer isso com calma, você vai ver que vai dar 45,25. Ó, 100 por 2 é 50, 2,21 dá quase 50. Então, subtraindo 45,25 menos 18, você vai ter aqui 27,25. Bom, o índice, né, o IAC, de adiposidade corporal, deu 27. Comparando esse índice 25 com as informações do exercício, que o normal da mulher está entre 19 e 26, ó, você observa o seguinte, que elas têm que diminuir aqui, ó, reduzir 1% para ficar dentro do padrão, que é a alternativa A. Então, é um exercício com muita calma, os cálculos são até que tranquilos, mas você tem que respirar, olhar, olha, tá legal, essa fórmula aqui, vamos substituir, multiplicar em x com calma, que você consegue aí resolver tranquilamente, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!